Olá, bem-vindo ao canal Psicolosofia. Aqui nós falamos de psicologia, filosofia e ciência e hoje especialmente falaremos de efeito placebo. Então, em primeiro lugar, o que é um placebo? Um placebo é um tratamento inerte. O que isso significa? Placebo vai ser um tratamento em que você não imaginaria que ele realmente teria alguma coisa ali para poder estar causando algum efeito na pessoa. Na verdade, ele, dentro dele próprio, o próprio tratamento não tem algo de especial. Normalmente as pessoas associam o placebo a pílulas de açúcar, pílulas de farinha, né, que é o estereótipo do placebo, mas não é só pílulas que podem ser placebos, né? Muitas coisas podem ser. Uma injeção, por exemplo, que não contenha nenhum fármaco ativo dentro dela pode ser um placebo. Eu posso inventar uma terapia qualquer, terapia de coçar o nariz, sei lá. Espera que a terapia de coçar o nariz vá ter alguma coisa nessa terapia que de fato vai ter como ajudar alguém, vai ter como contribuir para a melhora dos sintomas de alguém. E aí, entendendo o que é o placebo, a gente pode se perguntar o que é o efeito placebo. O efeito placebo, ele é um efeito de melhora dos sintomas, é um efeito positivo, que não é devido ao princípio ativo do tratamento. Quando eu digo princípio ativo do tratamento, é o que a gente esperaria que num tratamento realmente causasse uma melhora de fato na pessoa. O efeito placebo, definitivamente, ele não é homogêneo. Ele é bastante heterogêneo e suas intensidades, suas manifestações, seus mecanismos de funcionamento mudam muito de acordo com a condição que você está querendo estudar, né? Se você for estudar efeito placebo para condições cardíacas, efeito placebo para condições respiratórias, efeito placebo para dores, você vai encontrar características diferentes, manifestações diferentes do efeito placebo. E ele também não é só um efeito. Existem muitos tipos de efeitos placebo, são chamados normalmente efeitos similares ao placebo. Esses efeitos eles podem ocorrer mesmo sem a administração de um placebo, né? Existem efeitos que ocorrem por outros motivos. É muito conhecido o efeito nocebo, que enquanto o placebo é associado a uma coisa benéfica para a pessoa, o nocebo é o contrário, né? Ele pode vir trazendo prejuízos. O efeito placebo ele costuma funcionar por duas condições principais: por condicionamento e por expectativa. O que isso significa? Por expectativa seria no seguinte caso: a pessoa ela sabe que ela vai passar por um tratamento e ela tem expectativas de que esse tratamento vai poder realmente ajudá-la. Ela formou uma crença sobre esse procedimento. E essa crença que ela carrega, essa expectativa que ela criou, é suficiente para amplificar os efeitos desse tratamento. E esses efeitos não são devido ao tratamento em si, mas ao que ela está acreditando que vai acontecer. Analisando o efeito placebo por expectativa, nós vemos alguns fenômenos interessantes. Por exemplo, placebos que são de marca, eles costumam ter efeitos maiores do que os placebos que são sem marca. Ou então, por exemplo, o preço. Placebos que são mais caros costumam ter efeitos mais potentes do que placebos mais baratos. Isso mostra o impacto da percepção da pessoa, da expectativa da pessoa sobre o que ela está consumindo e sobre o próprio corpo dela. Sobre o condicionamento, esse é um conceito interessante da análise do comportamento e talvez ele mereça mais tarde um vídeo só para ele. Mas para evitar entrar em termos técnicos, muitas explicações minuciosas, eu vou dar um exemplo de como que ele poderia funcionar no caso do efeito placebo. Imagine uma pessoa que nunca consumiu uma pílula, por exemplo, na vida dela. Aqui a gente vai usar a pílula só de exemplo, né? Lembrando que não é só a pílula que pode ser um placebo, pode ser várias coisas, mas aqui é só o exemplo. E essa pessoa, talvez se ela for oferecida uma pílula que é só um placebo, talvez o corpo dela não esteja nem aí, né? Não aconteça nada. Porém, uma pessoa que ao longo da vida dela, né, consumiu muitas pílulas reais, né, com fármacos de verdade lá dentro, e esses efeitos acontecem, efeitos biológicos, né, devido ao conteúdo do fármaco, ela associa esse efeito biológico, às vezes, à forma, à cor, ao gosto e ao contexto de tomar uma pílula, de tomar um remédio. Só um adendo, o condicionamento nesse caso, ele não vai ocorrer de forma consciente não, tá? Ele não vai ser explícito para a pessoa que aquilo está acontecendo, é um processo que o organismo dela faz. Então, quando ela tomar uma pílula, que na verdade é um placebo, é possível que ocorra o efeito placebo por condicionamento. Então, o corpo vai associar que, quando eu tomo uma pílula como essa, similar a essa, acontecem efeitos. Isso torna o efeito placebo também um efeito de aprendizagem. Em alguns casos, nós vemos uma predominância maior no efeito placebo da expectativa. Em alguns casos, a gente vê uma predominância maior do condicionamento. Em alguns casos, os dois estão presentes. Isso mostra que eles não são mutuamente excludentes. Por exemplo, se você for estudar funcionamentos do sistema imune e do sistema endócrino, você não pode esperar encontrar efeito placebo por expectativa, porque ele acontece exclusivamente por condicionamento.
Agora, se você for ver condições, por exemplo, de ansiedade, de dores são muitas dores que existem, mas pode ser dores no geral mesmo, é uma coisa mais generalizada. Você vai encontrar efeito placebo por expectativa. Quando você vai estudar efeito placebo, você tem que estar muito atento a qual tipo de condição que você está estudando. Como a gente já comentou, o efeito placebo ele não é nem um pouco homogêneo. E aí isso também inclui o tipo de efeito que ele vai gerar. Em alguns casos, o efeito placebo ele tem resultados objetivos, podem ser observados no corpo da pessoa. Em outros casos, eles são só subjetivos. Por exemplo, sobre inflamações, você pode observar realmente uma mudança, uma diminuição das inflamações, então se for um efeito nocebo, um aumento, né, de maneira observável mesmo, né, no corpo da pessoa isso acontece. Agora, você não pode imaginar que o efeito placebo ele vai ter um impacto objetivo num câncer. Entretanto, a pessoa que está com câncer ela pode sentir um efeito subjetivo. Ela pode ter uma sensação de bem-estar ao passar por um tratamento placebo, apesar do câncer dela não ser de maneira alguma impactado por isso. Então, pessoal, as principais referências do vídeo de hoje são 2 livros. Um deles é esse daqui, Placebo, do Dylan Evans, e o outro chama Placebo Effects, do Fabrício Benedetti. O resto das referências vocês podem olhar aqui embaixo na descrição. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Até logo!